paz do Senhor Jesus. Amém. Que você está em pé, abre a tua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo de número 5. Nós vamos ler os versículos da palavra do Senhor. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 5. Nós vamos ler o versículo de número 1. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 5, versículo de número 1. Depois vamos ler o versículo de número 11 ao 14. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 5. A versão de Bíblia que eu tenho em mãos, ela traz o título: A História de Naamã. Diz assim, versículo de número 1. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem herói valoroso, porém leproso. Versículo de número 11 a seguir. Porém Naamã muito se indignou e saiu dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe disseram: Meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo ele: Lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Amém? Pode se assentar, igreja do Senhor. Aleluia. Louva a Deus por estar aqui essa noite, juntamente com a igreja, poder prestar a Deus um culto de louvor e adoração. Também louvo a Deus pela vida do nosso pastor, mesmo não presente, mas quero deixar aqui a minha gratidão pelo convite, por esse voto de confiança, por essa oportunidade. Quando chegou a mim para estar aqui essa noite, compartilhando algo da palavra de Deus, o Senhor me trouxe uma direção dentro desse texto, me trouxe ao coração esse texto. Sei que é bastante conhecido de todos nós, mas creio que o Senhor tem algo nos nossos corações essa noite. Aqui no primeiro versículo já está informando para nós quem é esse homem. Ele é um estrangeiro, e você vê que para ele ter o nome dele mencionado realmente foi um fato muito marcante. Nós estamos diante de um milagre e diante de vestígios da graça de Deus e da bondade e misericórdia de Deus, porque ele é um estrangeiro, ele não pertence a Israel. E o detalhe, porque se ele pertencesse a Israel, era bem provável que por conta da lei levítico, ele estaria fora do arraial. Porque nós sabemos que lá em Levítico é muito bem detalhado sobre a questão da lepra, a suspeita da lepra, todos nós sabemos aqui. Tinha ali um manual que Deus instruiu Moisés como deveria fazer se uma pessoa tivesse, surgisse em seu corpo algum tipo de ferida ou vermelhidão e como deveria ser tratado. Mas aqui nós vemos que o autor do livro dos Reis, ele está nos trazendo sobre um fato que acontece com um homem de uma posição muito elevada. E o interessante, nós sabemos que Israel e os sírios, vira e mexe, eles tinham conflitos entre si. Nós vamos ver os livros históricos e tal, nós vamos ver que sempre, de
tempo em tempo havia conflito entre as duas nações. Mas aqui nós podemos perceber a soberania de Deus. Como Deus é soberano e Ele faz como quer, com quem quer e a hora que quer. Quem sabe se fosse perguntar ao povo de Israel, Deus abrindo uma concessão, e quem sabe, claro, uma linguagem muito humana, muito minha, né? Muito pobre assim, essa comparação, mas quem sabe se Deus perguntasse a Israel, eu quero abençoar alguém da nação dos sírios, posso abençoá-los? É claro que isso aqui é fora de realidade, porque Deus, né, a Bíblia diz em Isaías e pergunta, quem foi o seu conselheiro? Ele não tem conselheiro. Mas assim, numa mentalidade, uma conjectura minha aqui, e com certeza eu penso que Israel jamais diria a Deus, olha, abençoa os sírios. Não, Israel não faria isso. Mas Deus, que eu vinha dizer, Deus é muito soberano nas suas ações. Ele quis, porque eu digo, uso a expressão vestígios da graça. A graça não está manifestada no Antigo Testamento, ela é muito velada, nós vamos ver alguns vestígios dela. E aqui eu já posso ver esses vestígios, porque é um estrangeiro e Deus está usando para com esse estrangeiro de misericórdia. E porque muitas das vezes nós queremos limitar a ação de Deus na vida das pessoas. Às vezes somos tentados com o nosso olhar, com o nosso pré-conceito, com o nosso pré-julgamento. Às vezes olhamos e dizemos, fulano não se enquadra, Bertânia não se enquadra. E aqui eu começo aprendendo sobre isso, que o nosso Deus, e ainda bem, Ele não vê como eu vejo, e não vê como você vê, e graças a Deus por isso. Porque eu penso que se fosse deixado na mão de alguém para nos escolher, será que seríamos escolhidos? Será que alguém olharia para mim e dizia, não, é ela, ou ele? Quem sabe alguém olharia para nós e dizia, não tem um perfil, não tem um jeito, não tem isso, não tem aquilo, mas ainda bem que o nosso Deus olhou para nós através do seu Filho Jesus Cristo. E eu acho interessante que aqui todos nós conhecemos, esse homem tem um problema, ele tem uma enfermidade. Aqui diz sobre as características dele. Deus é tão soberano sobre a vida desse homem, que o autor usa a expressão dizendo que Deus dava livramento, Deus tinha dado livramento aos sírios por intermédio desse homem. Diz que Deus usou esse homem, de alguma forma deu entendimento, deu sabedoria, deu estratégia, e Deus usou para trazer livramento à nação dos sírios. Mas aqui diz para nós também que ele é um homem leproso. Eu acho muito interessante, porque alguém poderia dizer, nossa, mas Deus o usou, Deus o utilizou de misericórdia para com ele, Deus deu sabedoria e estratégia a ele para ele trazer vitórias à sua nação, porém ele era um leproso. Será que não há contradição em Deus? Mas quando nós vamos olhando o desenvolver da história, como eu disse no começo, Deus é soberano e tem os seus caminhos. O fato de Deus usar a mão para dar vitória à nação que ele está inserido, não quer dizer a aprovação de Deus. É que Deus tem as suas formas de agir. Ele tem uma debilidade, ele tem uma deficiência, e o nosso Deus é um Deus de tempo. Tem coisas que eu quero que Deus arranque agora, faça agora, purifique agora. Mas Deus não é eu.
E graças a Deus por isso. Porque Ele tem as suas formas. E uma coisa que nós precisamos entender: pessoas não transformam pessoas. Pessoas não mudam pessoas. Só tem um que transforma um ser humano: Jesus Cristo de Nazaré. E nós vamos ver esse Deus soberano que se utilizou de Naamã, mas agora diz, numa linguagem minha: eu estou fazendo através de você, Naamã. Mas está na hora de eu trazer você para perto, para que você conheça, porque você só está conhecendo Deus que faz. Mas agora eu vou trazer você para perto, para você conhecer o Deus que é. Aleluia. E Deus tem as suas formas de agir. Qual é a forma que Deus age? Todos nós sabemos, aqui está muito explícito no texto. Há uma guerra, uma menina de tantos cativos, uma menina é separada para servir a esposa de Naamã. Uma menina. Olha só como Deus tem os seus caminhos. Quando Ele quer ter os seus encontros e tratar conosco, Ele faz e se utiliza dos meios que Ele quiser. Ele leva uma menina para dentro daquela casa. Sabe o que eu acho lindo? É que quem sabe não, penso que seria muito difícil para Naamã levar essa exposição do seu corpo para fora. Entende-se que os seus servos, pessoas próximas que tinha que ajudá-lo ali na intimidade do seu lar no dia a dia, sabia da sua deficiência, da sua debilidade. Mas imagine esse homem chegar na frente do seu grande exército e se despir e expor aquilo. Seria uma situação muito complicada. Quem sabe ele se sentiria intimidado, envergonhado, tanta coisa. Quem sabe ele não teria coragem para isso. Mas Deus levanta uma menina cativa. Se Naamã não vai, se ele não sai de porta fora, Deus levanta uma menina para colocar no centro da intimidade da casa dele. Porque para Deus não tem portas fechadas. Ele sabe como entrar nos recônditos das nossas intimidades e da nossa vida. Só que é maravilhoso pensar que Deus não permite qualquer pessoa. Deus permite uma menina com um coração diferenciado. Porque essa menina tinha todos os motivos para estar naquele lugar entristecida. E quem sabe quando soube da lepra do seu Senhor, poderia dizer: bem feito, isso é um castigo. Ninguém manda trazer prisioneiro para essa nação. Mas aquela menina tinha um coração diferente. Ela tinha todos os motivos para ser vingativa. Porque agora, numa linguagem nossa, ela estava com a faca e o queijo na mão. Mas ela tinha um coração diferenciado. Ela estava diante de uma fraqueza, de um grande homem. Mas ela entendeu: eu não estou aqui por um acaso. Como é bom quando nós entendemos o propósito das nossas vidas. Porque nós deixamos coisas mínimas de lado. Nós deixamos certas coisas que podem nos embaraçar, nós vamos deixando de lado. Porque imagine se aquela menina fica presa à amargura, ao ressentimento, à mágoa, à tristeza. Ela não cumpriria o seu propósito. E Deus, os caminhos de Deus são estranhos, porém perfeitos.
Ao meio de Deus colocar aquela menina onde Ele queria, foi através de ser levado cativo. E quantas das vezes nos opomos aos meios de Deus porque não são convencionais na nossa vida? Mas essa menina não se opôs. Ela começou a entender: eu estou aqui para um propósito. E o ressentimento no meu coração não terá espaço para ele. Eu estou aqui para um propósito. E a mágoa não terá espaço no meu coração. Eu estou aqui para um propósito. Oh, glória! E a tristeza não terá espaço no meu coração. Eu estou onde estou para um propósito. Lugar certo, mas a palavra que sai da boca dele é errada. Isso é um sério problema. Tem gente que tem palavra certa, mas o momento é errado, e é outro sério problema. Falando em palavra certa, em momento inoportuno, nós estamos vivendo isso no nosso Brasil, né? Não precisa citar nome, você já sabe a situação, porque alguém, no momento oportuno, sim, num lugar de discurso, numa plataforma para discurso, teve uma oportunidade, porém o discurso foi totalmente errado e inapropriado. Nós estamos vendo as repercussões disso e estamos orando para que Deus continue tendo misericórdia da nossa nação. Mas é um exemplo de quando alguém tem um tempo, o tempo é correto, mas a palavra não é. Ou a pessoa tem a palavra certa, mas não entende o momento certo de dizer. Tem gente que fala: não, o que vem na minha lata eu falo. Não, quando nós vamos para a Bíblia, não é isso que nós entendemos. Nós não podemos ser guiados pelas nossas emoções. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus. E Provérbios diz que como maçã de ouro e salva de prata é uma palavra dita o quê? Seu tempo. Para tudo tem um tempo. Até Jesus entendeu, nos trouxe, melhor dizendo, a lição sobre isso. Certa feita ele chegou para os seus discípulos e disse: eu tenho muita coisa para dizer a vocês, mas agora não dá, porque vocês não vão suportar. É uma palavra certa, mas Jesus diz: mas agora não é o momento. Mas esta menina, Deus trouxe ela no tempo certo, com uma palavra certa. E nós precisamos nos atentar sobre isso, porque isso tem sido pedra de tropeço na vida de muita gente. Pessoas que dizem: eu tenho uma palavra certa, eu tenho uma opinião sobre isso, eu tenho o que dizer sobre isso. O fato de termos o que dizer não implica que é o momento de dizer. Nós precisamos, como diz o autor de Eclesiastes, discernir o tempo e o modo. Não basta saber dizer, tem que saber como dizer na hora de dizer. E isso é desafiador. Porque tem momentos quando vê a gente falou, quando vê escorregou, e quando vê nós alteramos o tom. Mas nós não estávamos bravos, mas foi no calor do momento. E às vezes um detalhe muda todo o sentido da fala. Mas essa menina, ela tinha uma palavra certa, no tempo certo. E a palavra dita no tempo certo, sendo uma palavra certa, ela traz direcionamento, ela traz cura, ela levanta, ela restaura, ela faz coisas maravilhosas. Oh,
glória a Deus. Resumindo, que você já conhece o texto, ela diz: olha, se o meu Senhor estivesse, ela diz a sua senhora, na presença do profeta de Samaria, ele será totalmente restaurado. Não é uma pergunta, é uma afirmativa. Aquela menina entende que a nação de Israel tem Deus e tem homens de Deus. Ela não põe a dúvida de se ele chegar diante dele, ele vai ser restaurado. Porque não tem como ele entrar em Israel e sair da mesma maneira. Oh, aleluia! Porque em Israel habitava a presença de Deus. Em Israel estava a arca da aliança. Havia manifestação da glória e da presença de Deus. E como é bom estar em um lugar onde a presença de Deus se manifesta. Como é bom poder participar de um ambiente onde a glória habita. Aleluia! E você poder dizer: eu vou triste, mas eu vou sair de lá alegre. Eu vou enfermo, mas vou sair curado. Porque a presença, oh glória, está naquele lugar. Quando ele vai um segundo entendimento, você sabe que o profeta Eliseu nem o recebe e diz: só orienta ele, vá ao Jordão, mergulha 7 vezes. Você conhece o texto. E tem 2 expressões, por 2 vezes diz o autor que Naamã fica indignado, porque Naamã, ele sai da terra dele pensando, em expectativa, falando consigo e projetando ali: eu vou chegar lá, ele vai fazer, só que ele se esqueceu que na Síria a palavra dele é uma palavra que, ao ele terminar de falar, já se estava se fazendo. Mas Síria não é Israel. Não é. Em Israel, quem comandava era o Senhor, e a palavra era revelada aos seus profetas. Não é em Israel, não é como alguém quer, é como Deus direciona. Em Israel não é como alguém conjectura e pensa, é como a palavra está dizendo. E hoje nós estamos vendo, e nós somos tentados também, como Naamã, entrar nessa palavra. Qual palavra? Indignação. Quem aqui nunca ficou indignado porque você conjecturou, porque você pensou que ia ser de um jeito, que ia fazer assim, e de repente foi tudo ao contrário? E não sei se você já teve experiência, mas eu tive, de dizer: Senhor, eu jejuei por isso, eu orei por isso, eu fui no monte por isso, todos por isso, e parece que você entrou aqui e saiu aqui porque o Senhor fez tudo o contrário. A gente fica indignado. Quem nunca? Você lembra daquele jovem que chegou até Jesus e disse: bom mestre, o que eu vou fazer para ir na vida eterna? E Jesus disse: você observa os mandamentos? Sim, todos eles. Desde uma cidade, então vende o que você tem, compartilha com os pobres, vem sério, terá um tesouro no céu. A Bíblia diz que esse moço ficou triste. Tem gente que fala, né? Tem gente que vem para a casa de Deus e sai triste. Mas por que sai triste? Porque é confrontado com a verdade da palavra. E às vezes não estamos acostumados com isso. Eu não sei se você já teve experiência, mas eu já tive.
essa tristeza. Glória a Deus. Aleluia. Que era diferente dele, é claro. Era uma tristeza porque ele tinha tanta riqueza. E ele foi, e um dos evangelistas vai contar esse mesmo fato, dizendo que Jesus o amou. Jesus olhou para ele e disse: ah, esse homem, meu Deus, se ele caminha comigo. Mas ele olhou para Jesus: não dá, vender tudo que eu tenho, deixar tudo e te seguir é um custo muito alto. Aleluia. Eu não estou disposto a deixar tudo. Eu tenho um livro sobre o discipulado, e há uma expressão, uma frase, eu acho que os irmãos já ouviram, dizendo que a salvação não nos custa nada, porque Cristo pagou tudo na cruz do Calvário. Mas o discipulado vai nos custar tudo. E o que é esse discipulado? É você seguir a Cristo como Ele quer. Porque Ele diz: aquele que quer vir após mim, negue-se si mesmo. Tome a sua cruz e siga. Nós já estamos fechando aqui. Aleluia. Então Naamã ficou indignado. E eu, meditando nesse texto, disse: Senhor, quantas das vezes eu já não fiquei indignado porque não foi como eu queria. Até que um servo chegou para Naamã: viu, se não fosse outro tipo de coisa, você não faria, tal, etc. E ele diz: então eu vou fazer. Como é bom ter gente do nosso lado que tem uma visão mais ampla que a nossa. Como é bom andar com gente que sabe mais do que nós. Eu particularmente gosto de andar com gente que sabe mais do que eu, ora mais do que eu, é mais crente que ouve a Deus mais do que eu, que pode chegar para mim, me repreender e dizer: viu, Darlene, como tenho amigas preciosas assim, amigos, não é por aí não, minha filha, eu já passei esse caminho, olha ali, olha aqui, isso é tão bom. Aleluia. Só que hoje nós só queremos amigos que batem nas nossas costas e riem para nós, né? E dizem: olha, você é demais. Mas como é bom ter amigos que possam olhar nos nossos olhos, amigos que antes de ser nossos amigos, são amigos de Deus, é claro, e conhecem a verdade da palavra para poder nos instruir, nos ajudar nesses momentos. E alguém chegou para Naamã: meu pai, não faça isso. Você antes não tinha nem, eu estou conjecturando aqui, não está no texto, mas poderia dizer para ele: antes você não tinha nem esperança de se livrar desse mal. Olha quanto você já percorreu. Você foi direcionado, recebeu uma palavra, já chegou em Israel na porta do profeta. Daqui para o rio é 2 palitos. Você percebe que tem coisas que, se nós não vigiarmos, nós estamos tão próximos do que Deus tem, e a gente nem tem percepção disso. E alguém diz que quanto mais próximo nós estamos do que Deus tem para nós, mais os ataques, as distrações virão para nos tirar do foco. Mas esse homem, alguém disse: viu, não seja assim, obedeça. Escute o Espírito Santo dizer para nós essa noite: não seja assim. Mas eu estou indignado. Mas obedeça com indignação mesmo. Mas eu estou triste. Obedeça triste mesmo. Obedecer não é sobre sentir, é sobre entender que eu preciso fazer independente do que eu sinta. Fique de pé, igreja do Senhor. Glória a Deus. E a Bíblia diz para nós que Ele mergulha 7 vezes e é purificado. Finalizo dizendo que eu acho muito linda a expressão que Ele mergulhou. Quando alguém mergulha, alguém submerge dentro daquela água.
O mergulhar quer dizer que as águas passaram por cima dele e não ficou nenhuma parte do seu corpo para fora. Mergulhar é um desafio. Mergulhar. Sabe por quê? Porque é só nas águas do rio que nós vamos ser purificados. Um dos comparativos que nós usamos para a palavra é a água, não é? Ela é a água que nos purifica, que nos lava. E às vezes na nossa caminhada cristã, porque Naamã foi algo físico, né? E em 7 mergulhos resolveu. Mas eu desconfio que para nós 7 não resolve. Eu desconfio que para nós é mergulhar todos os dias, o corpo inteiro, até que Ele venha. Glória a Deus. Porque todos os dias tem algo em nós que precisa ser purificado. Tem vezes que a gente mergulha que é só hora. Em pés fala de direção e decisão. Ah, Senhor, as minhas mãos eu mergulho, mas a minha vida eu vou para onde eu quero, eu faço o que eu quero e eu decido o que eu quero. Não, a Bíblia diz que Naamã mergulhou por inteiro. Às vezes somos tentados a colocar o corpo e deixar a cabeça para fora. Não, porque eu falo o que eu quero, como eu quero, eu vejo o que eu quero. Mas Naamã mergulhou por inteiro, as águas passou sobre a sua cabeça. Que as águas da palavra possam passar sobre nós. Que possamos nos render nesse rio. Oh, aleluia. Que possamos mergulhar sem reserva. Que na hora que vir confronto, desaforo, e você dizer eu vou falar, aí você se lembra, não, eu vou mergulhar no rio. E vou me encher dessas águas. Deixo para nós essa palavra nesta noite. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor continue nos instruindo pela sua palavra. Que o Senhor continue nos ajudando a mergulhar na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira, no sábado, no domingo. Não mergulhar só na quarta, não mergulhar só no domingo à noite, mas mergulhar todos os dias no rio da sua palavra, para que possamos ser purificados, santificados, lavados até que Ele venha, para que as nossas vestes possam ser encontradas brancas. Oh, aleluia! O céu sabe onde nos visitar. Feche os seus olhos, eu oro e já devolvo o microfone. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças essa noite. Obrigado, Senhor. Obrigado porque a tua presença nos envolve essa noite. Senhor, temos direcionado através da sua palavra. Tu conhece, tu nos conhece porque tu nos formaste. Tu sabe o nosso assentar, o nosso levantar, e ainda antes que a palavra nos chegue à boca, o Senhor tudo conhece. Senhor, venha nos sondar essa noite, como o salmista pediu, porque Ele não confia
As tuas águas restauram. As tuas águas, Pai, são poderosas. E eu te dou graças essa noite. Muito obrigado, Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe. Senhor.